Segundo Reis, capítulo 4, verso de número 8. Os irmãos me ouvem bem, amém? Aleluia. Já está ali, né? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto, e ali se deitou. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Essa com certeza é uma das histórias mais clássicas da Bíblia Sagrada. Mas para que nós possamos extrair o melhor desse texto, é necessário nós mergulharmos na interpretação correta do texto. E o primeiro passo para isso é identificarmos em que tempo ocorreu essa história. Porque o que nós estamos vivenciando agora aqui nesse culto é maravilhoso, em meio aos louvores, em meio à oração, em meio à palavra que está sendo ministrada neste lugar. Mas não é a totalidade do que Deus está fazendo em uma esfera muito maior do que essa, a qual os nossos olhos não podem alcançar. Aleluia, o tempo que passa essa história é um tempo especial, porque Deus está se movendo e Deus está se revelando ao povo, para que o povo venha conhecer a vontade de Deus, para que o povo venha conhecer o coração de Deus. Coisa linda é que aonde Deus levanta homens e mulheres, aleluia, o povo pode, aleluia, entender qual é a vontade que Deus tem para as nossas vidas, e Deus vai falar com o povo, e vai demonstrar a vontade, aleluia, que Ele tem para o povo, através de uma classe de homens, a qual nós chamamos ou denominamos de profetas. Porque ser profeta, irmãos, naquela época não é como ser profeta nos dias de hoje. Porque hoje nós somos profeta de Deus, mas nós temos os nossos afazeres, nós temos o nosso trabalho. Mas ser profeta naquela época é olhar e dizer: ali vai um homem que tem a sua vida totalmente dedicada para as coisas de Deus. A ideia que se tinha de profeta é que aonde tem profeta, ali está um homem que vive inteiramente e exclusivamente para Deus. E mais, se tem profeta na rua, ou se tem profeta no templo, ou se tem profeta dentro da casa, é sinal de que Deus vai falar conosco. Eu não sei se tem profeta na casa, mas se tem, tenho notícia boa para te trazer do céu, é que Deus vai falar conosco neste lugar, porque aonde tem profeta, tem a boca de Deus falando. Oh, aleluia! Então o povo tinha essa ideia, que aonde tem profeta passando, é sinal de que Deus vai falar conosco. Mas pastor, se tinha mais profeta, obrigado, por que que Eliseu vai se destacar? E se Deus não faz acepção de pessoas, por que que ele vai se destacar na história? Mas há outros profetas, do qual nós nem vamos ficar sabendo do que fizeram, daquilo que Deus os usou. As razões são muito simples, eu destaco pelo menos três. A primeira, aleluia, os outros também tinham, é que Eliseu foi chamado para isso. A segunda característica de Eliseu, que os outros também tinham, é que Eliseu foi separado para isso. Mas a terceira é que Deus chamou Eliseu e o capacitou para ser submisso ao seu líder espiritual. Todo profeta que ele é submisso ao seu líder espiritual, ele vai ser diferenciado. Oh, aleluia, porque Eliseu foi o sucessor de Elias, e quando disseram no meio do povo Eliseu, eu não sei quem é Eliseu, alguém no povo vai dizer: ora, Eliseu é aquele que deitou água
água nas mãos do profeta Elias. Opa, então vamos respeitar, porque o homem é grande. Quem era Elias, pastor? Elias é o grande representante dos profetas, no Monte da Transfiguração. Aleluia, quem é que aparece para Jesus ali? É o Pai falando no céu. Aleluia, é Moisés aparece representando a lei, e Elias aparece representando a classe dos profetas. Não é à toa que a Bíblia vai nos dizer que João Batista veio no espírito de Elias, porque ele vinha da linhagem profética de Elias. Aleluia, mas diz o texto que Elias estava para ser tomado. Oh, aleluia, diz o texto que Elias estava para ser tomado, e aí Elias chega para Eliseu e diz assim, ó: pede o que você quiser, e se você me ver ser tomado, oh, aleluia, pede o que você quiser, e se você me ver ser tomado, você vai receber. Agora a pergunta que eu te faço esta noite é: se o profeta Elias estivesse aqui agora no meu lugar, e ele dissesse para você: pede o que você quiser, e se você me ver ser tomado, você vai receber, o que é que você pediria? Todas as vezes que tu te coloca de oração, de joelhos em meio à oração, o que tu tem clamado a Deus? O que tu tem pedido para Deus? Sim, porque o meu pedido revela o meu coração, e o meu coração revela o que é prioridade na minha vida, o que tem sido prioridade na minha e na tua vida. Será que quando nós buscamos a presença do papai, nós temos clamado pelas coisas espirituais, ou temos clamado pelas coisas materiais? Aleluia, sim, porque aleluia, o coração revela a minha prioridade, mas a minha prioridade revela para o que eu estou vivendo. Eu não sei qual é a tua prioridade, mas eu vim aqui como boca de Deus para te dizer que as coisas espirituais valem muito mais do que aquilo que a traça vai corroer. Aleluia, eu venho aqui nesta noite te dizer que se tu buscar pelas coisas espirituais, grandes serão as coisas que Deus vai fazer na tua vida. E é por isso que Deus não propõe essas coisas para todos, não é por isso que Ele propõe para muitos. E Elias vai dizer: pede o que tu quiser. Eliseu olha para Elias e diz: eu já sei o que eu quero, e o que eu quero é porção dobrada. Do que? Do teu Espírito. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, mas a gente precisa entender o que é esse Espírito, porque Ele vai dizer: eu quero porção dobrada, mas é do teu Espírito. Que Espírito? Não é o Espírito Santo, porque o E ali é minúsculo, então não está se referindo ao Espírito Santo. Segundo, quem é que recebe o dobro do Espírito Santo? Ninguém pode receber o dobro do Espírito Santo, porque 1% que tu receber do Espírito Santo, tu já não consegue ficar de pé com a presença dEle. Oh, aleluia, o Espírito Santo não é Deus. Se o Espírito Santo é Deus, como é que tu vai receber porção dobrada de Deus? Não tem como. Aleluia. E muitas vezes a gente vê pessoas dizendo assim, ó: eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Você só pode estar de brincadeira. Não tem como receber porção dobrada do Espírito Santo. Se ele te tocar com um minguinho aí, tu já não resiste em pé à presença do Espírito Santo. Pastor, então o que seria a unção? Não pode ser, porque a unção está sobre Elias, e eu só posso dar aquilo que é meu. Aleluia. Se Deus deu só para mim o dom da palavra, o dom da pregação, eu não posso dar para você, porque Ele deu para mim, mas veio dEle. E a unção, aleluia, está sobre Elias, mas ele não pode dar, porque não foi, aleluia, veio do Senhor para ele, e eu só posso dar aquilo que é meu. Mas aí Deus está soprando assim para mim: filho, já que tu está falando de unção agora, e eu não vim falar de unção, eu vim falar de caráter. Deus está dizendo assim: diga para o meu povo aquilo que não é necessário ter para receber unção da minha parte. E eu estou tentando entender aonde Deus está querendo chegar, mas Deus diz assim, ó: fala de Saul, e fala também de Davi para a minha igreja. Aleluia, porque Saul tinha trono, Saul tinha coroa, Saul tinha um exército, mas diz o texto que a unção de Deus já não estava mais sobre Saul.
Agora, quando eu olho para Davi, eu vejo Davi no campo, cuidando de ovelha, mas Deus chega para o profeta Samuel e diz assim: vai e unge a cabeça do menino, porque ele é o meu escolhido, ele é aquele a qual eu o escolhi. E diz o texto que ele unge a cabeça do menino, e diz o texto que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e ele foi cheio, e ele foi cheio, e ele foi cheio. Ei, amados irmãos, não tinha coroa, não tinha exército, não tinha trono, mas ele foi cheio. Saul tinha tudo, aleluia. Muitos querem status, muitos querem posição, aleluia. Pega para você isso, porque isso não garante a unção de Deus sobre a tua vida. Eu posso ter o cargo de pastor, mas a unção de Deus não está mais sobre mim. Ei, irmão, entenda isso, a qual Deus está falando conosco nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus quer te ungir. Talvez tu está aí no teu lugar e está se sentindo como Davi, esquecido, pequeno em meio ao campo de batalha, mas é você que Deus quer ungir essa noite, é você que Deus quer derramar a unção do céu sobre a tua vida esta noite. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Se não é o Espírito Santo, e também não é unção, seria o Espírito de Elias? Não tem como herdar o Espírito de alguém. Então só pode ser uma coisa: eu quero porção dobrada, é do teu caráter. Porque eu andei contigo, Elias, e eu vi todas as vezes que tu teve a oportunidade, aleluia, de enganar o povo, e tu não me enganou como muitos estão enganando por aí. Eu olhei para você e vi todas as vezes que tu teve a oportunidade, aleluia, de se apoiar na fé do povo, e você não se apoiou, porque você é um homem de caráter. Então, se é para mim exercer o ministério profético, eu quero exercer no dobro do teu caráter. Porque o capítulo número 4, o verso, aleluia, o capítulo 4 de 2 Reis, não é um capítulo de milagre, vai ter milagre posteriormente, mas é um capítulo de caráter. Olha o que aquela mulher vai dizer, ela vai falar acerca da característica daquele homem, e ela vai dizer: ali não passa um homem de Deus, ali passa um santo homem de Deus. Porque ser homem de Deus é o que eu sou primeiro para você e depois para Deus, mas ser santo homem de Deus é o que eu sou primeiro para Deus e depois para você, aleluia. Ser homem de Deus, aleluia, muitas vezes é aquilo que tu vai pregar que o povo quer ouvir, mas quando tu primeiro é santo na presença do papai: Senhor, o que queres falar com a tua igreja? Oh papai, primeiro é a tua vontade, é o teu querer, o que tu quer falar nesta noite, e o que tu quiser falar, o Senhor vai falar. Sabe por quê, meus amados e queridos irmãos? É porque hoje estamos vivendo o tempo em que o povo está aceitando de tudo dentro das igrejas, mas não é porque o povo aceita que Deus está aceitando, não é porque o povo aprova que Deus está aprovando, aleluia. Por que Davi não tocou em Saul? Aleluia. Imagina que eu sou Davi e o pastor Vitor é Saul, aleluia. Vamos ao contrário, eu sou Saul e o pastor Vitor é Davi, aleluia, glória. Eu estou sentindo Deus, eu estou arrepiado aqui. Se você não está sentindo, até o término desse culto você vai sentir, meu irmão, vai pegando essa palavra, aleluia. Aí o pastor Vitor olha para mim e diz assim: não posso tocar nele, porque ele é ungido. Mas enquanto ele diz isso, diz o texto que Deus já chamava Saul de rejeitado. Então o que adianta eu ser aparente para o pastor Vitor cheio da unção, se Deus olhar para mim e me chamar de rejeitado? E se para Deus eu já não sou mais cheio, se para Deus eu já não tenho mais a presença? Ei, não seja para o homem, seja para Deus, porque o que tu é para o homem dura pouco tempo, mas o que tu é para Deus dura por toda a eternidade. Perdoa seu grito mesmo, irmão, mas Deus me usa assim, aleluias. Aí o contexto do texto, irmãos, é de uma mulher viúva, pobre e endividada. Só que o segundo contexto de 2 Reis vai falar de uma mulher rica. Perceba que a Bíblia faz menção de dizer que uma é pobre e a outra é rica. Você vê que a Bíblia está querendo nos mostrar a característica de Eliseu. A Bíblia está querendo se mostrar na nossa cara, dizendo assim: ó, esse é profeta, porque é profeta que entra na casa do rico, mas também é profeta que entra na casa do pobre. Porque hoje está cheio de profeta que só entra se tiver dinheiro.
Ele só abre a boca para profetizar se rolar alguma coisa. Eliseu não, ele é profeta para o rico, mas ele é profeta para aquele que não tem nada. Oh, aleluia. Ou seja, o ambiente não pode mudar quem eu sou. Se eu sou profeta de Deus dentro da igreja, eu sou profeta de Deus lá dentro do meu trabalho. Profetizar para crente é fácil, mas eu quero ver quando Deus te dizer, fala para ele que ele conhece a minha palavra e ele precisa voltar enquanto há tempo. Você é boca de Deus aonde tu colocar a planta dos teus pés, e o ambiente não pode mudar quem você é. Aí diz o texto assim, irmão, certo dia, eu estou tão próximo dos irmãos, certo dia, para mim certo dia é um dia qualquer. Pode ser uma segunda, pode ser uma terça. Não está na Bíblia, mas eu imagino. Eliseu olhando para o assistente diz assim, qual é a programação para hoje? Nós vamos viajar. Opa, mas viajar para profeta é normal. O que mais que tem para hoje? Nós vamos passar por Sunem. Se viajar para profeta é normal, passar por Sunem mais ainda. Então não é um dia de expectativa. Não há momentos assim na minha e na tua vida, que você acorda em uma plena segunda-feira pensando, o dia está só começando e a minha semana de trabalho, vai lá pegar um ônibus ou seu carro para trabalhar, para você é só mais um dia normal. Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus, é que Deus não precisa de um fim de semana para fazer algo sobrenatural na tua vida. Deus pega a tua segunda-feira e faz ser o dia mais extraordinário. Deus pode pegar a tua segunda-feira e marcar na agenda dele, que é o dia que tu nunca mais vai esquecer da virada que ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Na Bíblia diz, era certo dia, era um dia qualquer, e para Eliseu talvez era um dia cotidiano para ele, mas na agenda de Deus já estava assim, hoje eu vou fazer algo tão grande, que vai passar 2000 anos e vão estar pregando sobre essa história. Aí, irmãos, certo dia, diz o texto, Eliseu está passando. A ideia que se tem de alguém que está passando é de alguém que está em movimento. Você já viu Deus fazer coisas extraordinárias na vida de alguém que está parado? Na vida de alguém que está estagnado? Na vida de alguém que está na sua zona de conforto? Mas aquele profeta está em movimento. Aquele profeta está em direção ao alvo, aleluia. E é por isso que muitos não saem do lugar, e é por isso que Paulo tinha moral para dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque Jesus, irmãos, trabalhava tanto, que até dormindo ele ensinava. Às vezes a gente dorme a noite inteira, e tem gente que ainda no serviço arranja um jeito de enganar o patrão para tirar mais um cochilo, né? Mas Jesus está dormindo? Não, os discípulos estão dormindo. A Bíblia diz que Jesus está no Getsemane, e ele vai orar a noite inteira. Aí eu te faço uma pergunta, quem cansa mais, o líder ou o liderado? É claro que é o líder, mas os liderados estão dormindo, e Jesus está orando. Mas Jesus não está só orando, a oração de Jesus é tão intensa, que diz o texto que ele sangrava. Porque quando você orar, você tem que entregar tudo na presença do papai. Aí Paulo está dizendo assim, quer se parecer com Jesus, me imita. Porque se tem uma coisa que Paulo não fazia, era ficar parado. Paulo está na Espanha, mas ele está em Roma, mas ele vai dizer assim, eu quero pregar na Espanha. Porque aqui, aonde eu estou, aleluia, todo mundo já ouviu a palavra de Deus. Aí diz assim, vou lá na igreja, pastor Vitor, porque lá é bênção, porque lá eu sinto a presença de Deus, porque lá eu sinto a glória de Deus. Paulo não. O verdadeiro cristão, se Deus mandar pregar no vale, ele vai.
Se Deus mandar pregar onde não tem glória, Ele vai. Se Deus mandar Ele pregar para os mortos, Ele vai. Oh, aleluia, onde Deus manda eu pregar, eu vou. Se tem glória, 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 glória a Deus. Mas se não tem, irmão, aonde tiver morto Ele faz ressuscitar. E aonde não tiver glória Ele reacende a chama dentro do teu coração e faz tu ser aceso de novo na presença dEle. Agora a segunda característica, aí é para envergonhar. Paulo vai dizer assim, ó, eu vou pregar lá, porque aqui onde eu estou não tem mais para quem pregar. Todo mundo já ouviu o Evangelho. Sem rede social, sem YouTube, sem WhatsApp, Paulo pregou para todo mundo. Ele não ficava parado. Porque Paulo não parava, irmãos. Quando tentaram prender ele pode até me prender, mas a minha boca não vão calar. Se eu não posso falar pela boca, deixa eu pegar um papel e uma caneta, eu vou escrever cartas. Mas de dentro da prisão eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Você não está entendendo, né? É que Deus está brotando essa noite no teu coração o desejo de fazer mais para Ele, o desejo de se envolver mais com as coisas dEle, o desejo de chegar no pastor Vitor e dizer: o que tu está precisando de mim, que eu quero fazer a vontade do papai, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E aquela mulher, irmãos, era inteligente. Ela fica sabendo de dentro de casa que Eliseu vai passar, e ela está pensando assim, ó, é a chance da minha vida nunca mais ser a mesma. É a chance da minha família nunca mais ser a mesma. E aí, irmãos, ela pensa: o profeta vai passar cansado, o profeta vai passar com fome, e eu vou pegar ele pela barriga, eu vou pegar ele pelo estômago. Cê sabe aquelas corridas de maratona, que o maratonista está correndo e está aquelas bancadas de copo d'água, para quando ele passa, dá o copo d'água, mas ele para, ele vai, continua correndo e tomando o copo e joga fora. Mas a ideia daquela mulher não é só matar a fome do profeta. A ideia daquela mulher é ter o profeta dentro da sua casa. Então ela não leva, então ela não leva a comida para o lado de fora, ela deixa a comida, o alimento para o lado de dentro da sua casa. E aí, irmãos, o profeta está passando, e ela diz: hoje tu vai entrar na minha casa. Vou não. Ah, tu vai? Não, não vou não. Pastor, isso não está na Bíblia. Claro que está, porque a Bíblia é tão poderosa, que com uma palavra ela coloca toda a história na nossa mente. A Bíblia vai dizer que aquela mulher constrangeu o profeta. Se o profeta ficou constrangido, ele ficou encabulado, ele ficou talvez com um pouco de vergonha. Se a Bíblia diz que ela constrangeu o profeta, é porque ela insistiu. Quer bênção, insista. Quer bênção, não para de clamar. Quer bênção, não para de perseverar. Ela disse: tu vai, não, tu vai, mas já que tu insiste, eu vou entrar. Você está entendendo a mensagem? Aleluia. Porque adorar a Deus eu adoro em qualquer lugar, inclusive sozinho. Mas quando chegar alguém para você e dizer assim, ó, eu não preciso estar na igreja, você diz assim, ó, a palavra de Deus nos ensina a nos edificarmos uns aos outros. E eu não posso edificar a tua vida se eu estivesse agora lá no conforto da minha casa. Mas Deus diz: atende o convite e vai.
Porque eu chamei para edificarmos uns aos outros. E se eu vim aqui edificar a tua vida, você veio para edificar a vida de quem está do teu lado. Você veio para olhar para quem está do teu lado e dizer assim: meu irmão, o que tu está passando, eu vou passar contigo. Vamos orar junto, vamos entrar no propósito junto, vamos jejuar junto. Sabe por quê? Porque eu edificando a tua vida e tu edificando a minha, e juntos seremos cheios da presença de Deus. O profeta entra para comer na casa. E o que tem para comer? Pão. Talvez o profeta tenha pensado: pelo amor de Deus, ela insistiu tanto que eu entrei achando que ia ter um banquete. E só tem pão. Mas lembra que a Bíblia diz que era certo dia? E o que tem para comer em um dia qualquer? Pão. Que você vai comprar um pão, mas que vai ter uma manteiguinha, né? Uma margarina. Mas o profeta, ele entendeu: por trás desse pão Deus vai fazer alguma coisa. Porque o verdadeiro profeta de Deus não despreza as coisas pequenas. Eliseu sabe que era só um pão, mas Deus é grande. Sabe como é que termina a história? Uma mulher que não podia gerar, primeiro milagre, gerou um filho. Quer mais um milagre? Essa mulher que não podia gerar e gerou um filho, 12 anos depois, seu filho ressuscitou. Tudo com vem comer pão. Oh, aleluia. A pastora Cléia, a pastora presidente lá, pastor Vitor, que vai estar aqui domingo, se Deus quiser. Ela faz muita visita nos lares. E Deus chamou ela para essa missão. Ela estava desanimando. E eu não sabia disso. A gente compartilha muita coisa, mas ela não me falou e que ela estava desanimando. Mas Deus me usou para dizer para ela assim, ó: assim como o profeta Eliseu, toda casa que tu entrar, não será mais a mesma. Vai haver milagre, vai haver restauração de casamento, vai haver salvação de alma. Não, aleluia, eu vou melhorar. Aleluia, quando tu entrar lá no teu ambiente de trabalho, não vai mais ser o mesmo, porque vão te olhar, ali tem um brilho diferente. Ali tem um brilho de quem carrega a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente faz uma visita, ou a gente vai em algum lugar, ou como eu saí da minha casa para vir aqui, sabe como é? É como o profeta Eliseu. A gente não gera muita expectativa. Quando o povo gera expectativa demais no homem, nada acontece. Quando o homem chega dizendo: porque Deus faz, Deus me usa. Mas quando eu saio dizendo como eu saí hoje: papai, como disse Moisés, se a tua presença não for na frente, não me faça subir deste lugar. Papai querido, eu sou pobre, pecador, careço da tua graça, mas eu sei que se tu for na frente vai ter vitória. Eu sei que se tu for na frente, coisas grandes o Senhor vai fazer. Deus está dizendo para você esta noite: seja humilde e não rejeite as pequenas coisas, porque às vezes, aleluia, é só um pedaço de pão, mas é através das pequenas coisas, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, eu quero te convidar a te colocar de pé, amém? Eu não sei como o pastor Vitor procede, aleluia, não sei se chama na frente, mas eu sei que Deus quer falar com vidas neste lugar, e eu quero orar por vidas neste lugar.
Senhor meu Deus e meu Pai, oh aleluias, oh aleluia, Senhor, aonde houver alguém que está cansado, aonde houver alguém que o seu fardo está carregado demais para carregar sobre os seus ombros, eu sei que o teu fardo é suave. Aonde houver alguém, Senhor Deus, em nosso meio que está dizendo: papai, eu estou fraco, papai, eu estou cansado, papai, eu estou pensando em desistir, Deus manda dizer: pois a minha palavra diz que na tua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa a cada dia. Quando tu diz eu não posso, quando tu diz não vai dar mais, é quando ele chega dizendo: não dá porque até aqui foi com a tua força, mas a partir de agora é eu tomando nas minhas mãos a tua luta, é eu tomando nas minhas mãos o teu problema, é eu carregando. Tem alguém angustiado aqui esta noite? Oh, aleluia, Deus está mostrando corações angustiados, e está difícil clamar, está difícil orar, mas Deus diz na sua palavra: no dia da tua angústia, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, firmes que tu não sabes. Oh, aleluia. Sabe quando é que Deus mais fala conosco? Não é no dia da bênção, não é no dia da vitória, é quando o coração está triste, é quando tu pensa que não vai dar mais, e Ele chega para dizer coisas grandes ao teu coração. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não mandou seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Oh, aleluia. Aleluia. Pode louvar, pastor Vitor, que eu preciso descer para orar com a tua permissão, amém? Aleluia. Deixa Deus te usar, varão. Eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase atira pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é sem pecado e não me condenou. Vida me ofertou, o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Esse que era sem pecado e não me condenou, no lugar da morte vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou, no lugar da morte vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu
só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Oh, aleluia! No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Quem ele é, querido? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. Sua me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia, declara assim, querido. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim o que? Se ache só de usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e
sonda-me, sonda-me, diga nessa noite, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Profetiza sobre a tua vida. Sonda-me, Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no Deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor, querido, nessa noite. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, querido. Em nome de Jesus, o Senhor tem um novo tempo de Deus para a sua vida, querido. Palavra profética, palavra dos céus sobre a tua vida. Querido, você que quer uma oração especial, querido, a palavra foi lançada. Talvez, querido, você está como o profeta Eliseu, esperando uma oportunidade. Amém? Talvez você está como o profeta Eliseu, está andando com o homem de Deus, está andando com a mulher de Deus, e só está esperando uma oportunidade para ser usado. Querido, o homem de Deus que anda com Deus, ele vai estar sempre no lugar certo, porque na hora certa Deus vai te enxergar. Glória a Deus. Eliseu estava ali com Elias. Você vê, durante toda a vida de Elias, você não vê o nome de Eliseu. Você não vê. Só no final da vida você vai ouvir falar de Eliseu. Querido, eu tenho certeza que Eliseu estava para Elias, assim como Geazi estava para Eliseu. Amém. Geazi, onde Eliseu estava, Geazi estava junto com Eliseu. E a gente vê muita palavra de Deus falar sobre Geazi, que era servo de Eliseu. Mas Eliseu você não vê, porque, querido, não tem a ver com ser visto. Ah, ninguém está te vendo, Deus está te vendo, querido. O Senhor estava vendo Eliseu, mas aí no final da vida, Elias está ali com Eliseu, e Eliseu fala assim, ó, eu só quero a tua unção para ser usado como tu. E Deus ouviu a voz de Eliseu. Querido, talvez você fale, ai Deus, eu queria tanto fazer a obra de Deus. Querido, fica no teu lugar, mas fica sendo servo. Glória a Deus. Fica onde tu está, mas buscando o Senhor, porque no tempo certo Deus vai te usar. Amém. Só que interessante que Geazi também andava com Eliseu. Geazi, ele estava ali talvez para receber a mesma unção que Eliseu recebeu de Elias. Quem sabe Geazi também ia receber. Mas o problema é que Geazi não seguiu o exemplo de Eliseu. E Geazi quis receber das bênçãos que a unção vinha. A unção vinha sobre Eliseu e ele queria só as bênçãos que a unção trazia. E diz a palavra de Deus que quando Naamã foi curado de uma lepra terrível. E ele chegou para Eliseu e falou assim, ó, pede o que tu quiseres que eu te darei. Eu estou aqui com a carroça cheia de roupas finas, ouro, prata. E Eliseu falou assim, eu não quero nada. Eu só quero que tu lembre quem foi que te curou. E diz a palavra que quando o homem foi embora, Geazi cresceu o olho e foi lá atrás das bênçãos. E naquele momento Geazi ficou leproso e o ministério dele morreu, querido. Então, amado, te coloque na presença de Deus. Deus quer te usar. Mas, meu querido, para ser usado por Deus, não precisa ser visto por os homens, mas tem que ser visto por Deus. Então, querido, começa a orar. Começa a buscar intimidade com Deus. Começa a passar tempo com Deus em oração. Ali na tua cama, à noite, quando você vai deitar. A gente conversava isso agora quando via do carro. Sobre oração na hora de dormir. Que muitas vezes a gente não consegue dormir. A gente vai para a cama e a gente não dorme. Mesmo estando cansado. Sabe por que é? Por que é, ô Neneca? Por que a gente não dorme? Porque Deus está te chamando para oração, querido. Aí você vira para lá, vira para cá. Pega no celular, mas não vai orar. Querido, começa a orar. Começa a desenvolver esse teu tempo de oração. Começa a te consagrar. E meu querido, Deus vai te usar não é no altar, Deus vai te usar lá fora, querido. É lá fora, porque tu vai estar no teu trabalho. E as pessoas vão dizer assim, ó, pelo amor de Deus, tem algo diferente na tua vida. Como o pastor Tiago falou assim, ó, tem um brilho, tem uma luz diferente de você. Por favor, me ajuda. E a tua oração vai mudar a história daquela vida. O teu testemunho de vida vai mudar a história dele. Estava aqui domingo um rapaz que disse que estava andando. Você passou de bicicleta?
Ou ele que está de bicicleta? A irmã Rita estava andando de bicicleta, passou por um homem e o Senhor falou assim, ó, volta lá e fala com ele. Quantas vezes Deus já falou contigo no ponto de ônibus? Vai ali e fala com aquela pessoa e tu falou assim, eu não, eu tenho vergonha. Quantas vezes você sentou no banco do ônibus e Deus falou, tá vendo essa pessoa do teu lado? Fala para ela que eu estou nesse negócio, que essa luta que ela está passando, é eu que estou no propósito. E você por vergonha se calou, não fez, você perdeu a oportunidade de ser instrumento de Deus. Aí a irmã Anitta está lá na bicicletinha dela, Deus falou assim, ó, vai lá e volta para falar com aquele homem. Aí a Ritinha entrou em luta, vou, não vou. Aí ela falou assim, eis-me aqui, eu vou, Senhor. Voltou e falou assim, olha, Deus está te chamando para ir naquela igreja ali, ó, aquela igreja azul, igreja, vai lá que Deus vai falar contigo. O homem veio num pequeno grupo, numa célula que Deus falou, e domingo ele voltou e falou assim, olha, a Ritinha não estava, mas ele fez questão de pegar o celular e gravar assim, ó, fala para ela que eu estou aqui, porque naquele dia ela ouviu a voz de Deus, parou e me chamou para estar nesta igreja. Então, querido, ó, para de se envergonhar, para de se ocultar, querido, deixa Deus te usar, não é do teu jeito, não é da tua maneira, é do jeito de Deus, é da maneira de Deus. Pastor, eu queria cantar, tu não foi chamado para cantar, talvez Deus te chamou para testemunhar lá fora. Pastor, eu queria ser evangelista na rua, talvez Deus não te chamou para ser evangelista, mas Deus te chamou para ser um intercessor, que vai dobrar o teu joelho e o milagre vai acontecer. Querido, não é como você quer, é como Deus vai fazer. Então, te coloca no altar, te coloca na brecha. Eliseu estava ali, ó, um dia vai chegar a minha hora. Um dia, diz a palavra que Eliseu pegou tudo que ele tinha, os carros de bois, ele queimou para não voltar, fez um churrasco de festa, seguiu Elias, está ele lá seguindo Elias. Querida, a palavra de Deus fala que Eliseu não fez nada, ele só serviu o profeta. Mas no dia que chegou a hora dele, Deus falou assim, ó, pede o que tu quiser. Ele podia ter pedido casa, eu quero honra, eu quero ser sacerdote lá no templo, eu quero usar aquela roupa bonita. E ele falou assim, não, eu quero ser profeta como tu, mas quero ter a porção dobrada. E Deus ouviu, porque chegou a hora dele, querido. Doug, Deus quer te usar, varão. Deus quer te usar, Douglas. Quantas vezes Deus falou que Deus quer te usar? Quantas vezes? Fala. Muitas. Sabe por que Deus não está te usando? Porque tu não te posiciona, varão de Deus. Deus está te chamando, olha só. Um dia, naquele grande dia, Deus vai chegar e falar assim, Douglas, Rita, Evandro. Ele vai chegar assim, ó, pastor Tiago, cadê as milhares e milhares de almas que eu te dei para você cuidar e ganhar? E você vai dizer, que alma, pastor? Que alma, Senhor? Não, o senhor está enganado. Eu era membro da igreja, eu só sentava no banco e ouvia. E Deus vai falar assim, ó, porque você negligenciou e você não se posicionou como eu mandei, milhares de almas não aceitaram Jesus. Querido, quem foi que pregou para Billy Graham? Tu conhece? Billy Graham, maior evangelista do século passado. Querido, diz a palavra de Deus que ele dia num culto, um homem que ninguém sabe quem foi, pregou para Billy Graham e Billy Graham se converteu. Querido, se esse homem tivesse se calado, talvez o maior evangelista do século não teria aceitado Jesus, porque ele se omitiu. Não se omita, Douglas. Sabe o que você precisa? Sabe o que você precisa? Sabe o que você precisa, Rita? Sabe o que eu preciso? Me posicionar onde Deus me chamou. Te posiciona, homem e mulher de Deus. Te coloca na oração, te coloca no joelho, te consagra, porque Deus vai te usar. Tua casa vai ser restaurada, teu trabalho vai ser transformado, as tuas finanças vão ser mudadas. Quando, pastor? Quando eu me posicionar onde Deus me mandou estar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Tiago aqui. Quero honrar a vida dele. Quero abençoar a vida dele, o ministério. Homem de Deus. Isso aqui é um homem de Deus. Aleluia. E quer falar alguma coisa, meu amor? Não? Vai ministrar algo? Não? Então, estende suas mãos aqui. Vamos estar orando pela vida desse homem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida do pastor Tiago no teu altar. Ele é um homem de Deus, é um servo de Deus que se colocou para fazer a tua obra e a tua vontade. Unge ele, Senhor. Enche ele da tua glória, da tua unção. Derrama da tua autoridade, da tua ousadia. Pai, em nome de Jesus, que ele não venha falar palavras de homens, mas palavras dos céus. Que os ouvidos dele estejam abertos a toda palavra que vem do céu sobre a vida dele, Senhor. Que os olhos dele estejam abertos para a tua revelação. Que a palavra rema, a palavra revelada, a palavra que queima no teu coração, Senhor, venha
venha queimar no coração dele, e ele venha ser um instrumento de fogo, de glória, de cura, de renovo, de mudança, de transformação. Senhor, eu coloco ele no teu altar, em nome de Jesus. Não deixa que a dúvida, Senhor, não deixa que os porquês venham para ele, mas que ele venha permanecer firme e constante, sempre abundante naquilo que Deus te chamou, porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, amados? Se posiciona, em nome de Deus. Levante suas mãos, querido. Sábado nós teremos aqui culto das mulheres, em nome de Jesus. Esse sábado nós não vamos ter célula, esse sábado nós vamos ter culto das mulheres. Vai ser 10 horas, 10 da manhã, mulher, você mulher, eu quero ver você aqui. Convide a tua vizinha, a tua amiga, vai ter um chá maravilhoso aqui. Mas além do chá físico, vai ter um maná dos céus que vai brotar nesse lugar. E eu quero ver você, mulher, sendo edificada e edificando. Eu quero ver você sendo bênção e sendo abençoada. Então venha, 10 da manhã, culto das mulheres. Essa igreja foi fundada através de mulheres, essa igreja cresceu por mulheres, e Deus vai usar. Jesus, ele fez o ministério dele, mas quem mais fez a diferença, quem foi? Foram as mulheres. As mulheres sustentaram o ministério de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, quem foi que estava lá? Uma mulher. Quem foi que pregou para os discípulos e não creram? Foi uma mulher. Querido, você é mulher de Deus, você é boca de Deus, então seja um instrumento de Deus. Sábado, 10 da manhã, culto das mulheres aqui nesta igreja, em nome de Jesus. E domingo vamos estar com a pastora Cléia aqui, que inclusive é mãe desse profeta aqui, vai estar aqui rasgando os céus sobre a tua vida. Então domingo, 7h30, sábado, culto das mulheres, vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém, querido? Glória a Deus. Levante suas mãos. Senhor, obrigado por este culto, obrigado por esta presença, obrigado por esta palavra dos céus. Senhor, nos leva agora para os nossos lares, nos leva debaixo da tua dispensação, da tua graça, que Satanás venha ser envergonhado, que a palavra que foi liberada não venha ser roubada, Pai, mas ela venha ser guardada e vivida em nossas vidas. Senhor, nos livra de toda cilada do inimigo, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Guarda a nossa vida, guarda esta resto de semana na tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Levante suas mãos, e com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo em toda a terra, sobre a igreja perseguida, Senhor, nesta terra. E a igreja, para tomar posse dessa palavra, ela diz amém. Senhor, te abençoe, meu querido, em nome de Deus. Dá um beijo no teu irmão, dá um cheiro, tem um café ali gostoso, em nome de Jesus, amém.